Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast por aqui. O episódio de hoje é um daqueles episódios que a gente, a cada algumas entrevistas que nós fazemos aqui com diversos especialistas que você nos acompanha, a gente para um pouquinho e revela os bastidores aqui, né? Abre a caixa preta, conta um pouquinho das estratégias que a gente está implementando, as cagadas, os acertos. Bastante coisa legal para trazer. A gente vai falar um pouquinho nesse episódio sobre algumas questões da IAC. Porra, toda vez que tem uma atualização, né? Como entrou a 4O lá, né? Mudou completamente o jogo em vários aspectos. Então, tem coisas legais aqui que a gente vai mostrar que vão surpreender. Então, muita coisa que a gente já está fazendo aqui, tá? De automatização. Então, automatizar, por exemplo, a parte comercial, mandar mensagem automática para o cliente depois que você mandar uma proposta. Essas partes de follow-up que a gente chama, assim, sabe? Então, tem muita coisa legal. Além daquilo que a gente já faz, que é a parte de prompt, né? Um robozinho atendendo e tal. Tem muita coisa bacana que você vai curtir. E vamos falar também de campanhas, porque é uma última atualização que a gente fez que está fazendo muito sentido para a gente, que é o cliente qualificado retornar essa informação para dentro da campanha automaticamente. Né? Então, eu faço uma campanha no Meta, no Google, whatever. Como é que eu retorno a informação do cliente que é bom do cliente que é ruim para o algoritmo cada vez mais trazer, né, do cliente bom e separar o cliente ruim? Então, basicamente, tem algumas coisas para a gente compartilhar, dizer algumas coisas que estão funcionando super bem para você poder aplicar aí no seu negócio, ver o que faz sentido para você de acordo com o teu momento. Beleza? Estou com o meu fiel escudeiro aqui, o Vitão. Pronto aí, maninho, para destrinchar um pouquinho? Bora? Tranquilo? Então tá bom. A gente vai começar falando sempre sobre coisas que, inclusive nesse vídeo vai ser um pouquinho diferente. A gente vai gravar a tela aqui, baseado no nosso, e vai entrar um pouquinho no nosso próprio software, que a gente lançou uma V2 aqui, e aqui já vem um primeiro ponto para você que nos acompanha. A gente fez o lançamento de V1, a V1 nossa, a primeira versão do software saiu em janeiro, e ficamos ali 6 meses, então apanhando, vendo tudo que a gente estava fazendo certo e do que estava dando errado, tá? Então só para você entender a diferença, a versão 1, que a gente chama de V1, quando você sacar a gente falando aqui, a gente lançou em janeiro, e a finalidade era, puxa, essa V1 tem que qualificar cliente, né? O cliente entra, a gente perde muito o cliente na etapa inicial ali, porque não tem ninguém para atender, sei lá, final de semana, depois do horário comercial, ou até mesmo durante o horário de expediente, mas sei lá, o atendente está bombando com outras questões e não consegue atender rápido e perde o lead. Tá? Então, perdia muita gente na primeira etapa do funil. Deu super certo, mas não era o suficiente, tinha que fazer mais coisas. Né? Então, o cliente vai pedindo mais coisas, a gente foi preparando uma V2, está completamente diferente, você vai ver aqui na tela, tá bonito, está legal, está intuitivo, está muito massa, e a gente vai falar de várias possibilidades agora, não só citando o nosso software, mas também outros softwares, coisas que a gente faz aqui, que a gente não consegue fazer ainda dentro do nosso software que a gente vai recomendar para você fazer. Beleza? Então, para começar, tem uma parada em especial que ainda está chamando muito a atenção dos nossos clientes, que é a parte dos nossos criativos, nossas campanhas aqui, sabe? Então, explica aqui o que a gente está fazendo, né, a questão dos criativos, usando IA, enfim. Eu trago um pouquinho também do processo, que é um pouquinho mais chatinho. Ontem mesmo a gente teve uma experiência ali de áudio que a gente ficou trocando e tal. Explica um pouquinho do que a gente está fazendo. Boa, vamos lá. Cara, a gente teve sempre uma dificuldade com criativos, porque a gente entende que isso, na nossa metodologia, a gente já falou isso em vários podcasts antes, né? Faz parte crucial hoje do resultado que a gente consegue entregar via mídia paga. Então, para todo mundo que pensa em melhorar o resultado que você busca com mídia paga, se não é o público, vai ser o criativo, né? A oferta que você está fazendo que vai determinar um resultado muito bom ou um resultado muito ruim com uma campanha que você faz. Agora, a grande questão é, cara, qual é o criativo que mais funciona, né? Ao longo dos anos, a gente veio percebendo que cada vez mais o caminho é o vídeo, e principalmente vídeos curtos, com uma proposta de valor muito clara, e a gente, né, tem uma metodologia de copy para isso. Só que aí, cara, a gente esbarrava num desafio que é, cara, tá, mas e o vídeo, se eu tô fazendo como um serviço pro meu cliente, como é que eu vou fazer agora o meu cliente gravar o vídeo, ficar um vídeo bom e ainda por cima eu conseguir depois impulsionar isso numa janela de curto espaço de tempo, porque a gente não tem tempo para esperar e o cliente também não tem paciência. Então, cara, a gente depois encontrou um caminho via inteligência artificial, onde agora a gente consegue, com uma escala absurda, criar criativos de qualquer coisa, a qualquer momento, baseado numa copy que a gente desenvolve. Então, a gente consegue fazer um criativo em vídeo, com uma pessoa real, só que é uma inteligência artificial que desenvolve isso, né? E aí a gente consegue agora ter um ganho de escala, porque agora, veja, como o avatar, né, que a gente chama, já está criado, cara, você consegue criar anúncio de sapato, você consegue criar um anúncio de advocacia, você consegue criar um anúncio de um restaurante com a mesma pessoa fazendo essa propaganda. E aí você consegue, com isso, ter uma escala absurda e, obviamente, você está fazendo o melhor caminho, que é o criativo em vídeo, né? Cara, vindo para cá, a gente sempre ouve os meus podcasts, talvez você lembre qual foi, mas eu acho que... Bom, não vou lembrar. Eu já ouvi informações diferentes em vários podcasts, mas a gente sabe que o Meta sempre fala, olha, o criativo é determinante para o resultado. Ele representa mais que 50%. Já vi cara falando que é 80% e tal, mas no mínimo é 50%. Então, a gente sempre fala de criativo e público, né? Então, o criativo, pô, a grande maioria tem dificuldade de ficar gravando o tempo todo, ainda mais o cara que é empreendedor, que está ali na ponta, ali, né, atuando todo dia, e tem que gravar muito criativo. Essa é a verdade. Tem campanhas, os caras que fazem esses lançamentos, por exemplo, sei lá, um Érico Rocha da vida, os caras que fazem bastante lançamentos, o cara faz
50 criativos, o cara está acostumado. Agora, quem é empreendedor, que está ali na labuta, no dia a dia, não consegue fazer um monte de criativo. O cara faz 2, 3 e depois sofre para atualizar. Então, isso, cara, dá um ganho de escala absurdo. Tá? Então, para você que está só ouvindo ali no podcast, não está vendo no YouTube, para você ver na prática, tá? Você pode acessar e ver os nossos criativos, você vai ficar em choque. Você faz o seguinte, você vai lá no nosso site da TreeMind, vai ter lá a opção criar conta grátis. Preenche lá, e aí você vai cair no nosso software, que eu estou mostrando para quem está vendo aqui em vídeo, tá? Tem um menu aqui chamado campanhas. E na parte de anúncios, tem os links. Então, eu cliquei aqui, por exemplo, agora, estou mostrando aqui um anúncio, que coincidentemente é um bot, é o IA do Vitor. Cara, e é perfeito. Estão até falando que o Vitor é bem melhor na IA, não tem os defeitos, né? Não tem olheira e tal. Tem até sotaque, pô. E o que a gente... Aí vem o aprendizado aqui, os erros de aprendizados, tá? A primeira questão do aprendizado. Qual sistema, qual software que a gente usa, né? Que a gente vai entregando aqui. A gente usa a RayGen, que é um dos mais atualizados aí. Inclusive, vou abrir um parênteses. Esses dias a gente estava conversando, contei, né? Que a gente estava conversando com uma pessoa que veio do MIT lá, enfim, que é doutorando em IA. E ele estava numa palestra junto com a gente. Eu perguntei, cara, para fazer vídeo com IA, o que você recomenda hoje? Quais são as ferramentas mais avançadas? Ele falou, RayGen. Então, é animal, a gente paga por mês. A gente sobe o nossa própria imagem, vamos colocar assim, né? E faz um avatar a partir disso. Mas tem a possibilidade, no jurídico, abre um parênteses, diz que não pode, né, Marquito? Confere, né? Alguns assuntos eles não permitem que você use uma imagem que não seja sua, beleza? Né? Um rosto que não seja o seu. E a gente traz avatar para outros. Então, olha que massa. Então, a gente primeiro usa o RayGen para fazer o avatar, beleza? Parte visual. O áudio do RayGen não estava legal, estava robótico, né? Aí a gente começou a fazer através do MLabs, que é uma ferramenta mais avançada. E toda vez que a gente tenta trazer um áudio que não é um áudio de uma pessoa natural, anda difícil ainda. Então a gente não está curtindo, ok? Às vezes você não percebe, mas a gente já está mais chatinho com isso. Então a gente não está usando o áudio de uma pessoa, de um robô, né? Você fica aquele áudio meio Google, meio Alexa, assim, né? O que a gente faz? A gente grava, daí o áudio, pega o áudio da galera interna, nosso áudio, o áudio das meninas, enfim, do nosso time, e pega esse áudio e bota no avatar. Então um criativo que ficou super legal agora, que eu vi hoje, inclusive com a tua voz, cara, ficou massa esse. Ela fez um áudio, ela fez um criativo de uma área, acho que de imobiliária, não lembro o que era, uma área, enfim, prestação de serviço. Pegou um modelo, super legal, sabe, bem real, assim, então você não percebe que é um IA, assim, bem uma pessoa real, sabe, um homem comum, vamos colocar assim, uma pessoa comum, e botou a voz do Vitor. Cara, ficou perfeito. Perfeito, ficou melhor que com o robô. Então, ali você não percebe, não tem, mata pau, assim, sabe? Então, a gente está trazendo áudio mais natural, porque a gente ainda não conseguiu, e isso é uma questão de dias, semanas, daqui a pouco a gente já vai falar, cara, agora o áudio está muito massa, não precisa mais, né? Então tem uma parte manual e aí sobe na IA. Então a gente ganha velocidade bastante fazendo isso. Só para você ter uma noção, uma pessoa hoje ela consegue fazer com a gente aqui uns 12 criativos. E aí qual que é o ganho? Eu já falei em outro podcast que eu acho animal. Pô, você está numa área, sei lá, XYZ aí, que é uma área, vamos pegar uma área para ficar fácil aqui, área educacional. E aí você é uma franquia de uma, sei lá, de uma Unicesumar, ou você tem a sua escola e presta cursos, serviços nesse sentido, tá? Se você, de repente, sai uma matéria no Fantástico, um conteúdo novo, alguma coisa que você quer validar rapidamente, basicamente o que você faz, e a gente faz isso também através de IA, faz os copies, sobe o copy, né, faz o áudio a partir do copy e depois linka isso no vídeo. Lógico, tem que ser uma pessoa que tem um pouquinho de experiência com essa parte de edição de vídeo, mas ela consegue fazer 12 num dia. Então, só para você perceber a diferença, a velocidade. E o formato paralelo, o formato diferente disso, você teria que trazer uma pessoa com câmera, você teria que treinar, né? Teria que ser uma pessoa com uma capacidade de oratória legal. Então, não dá nem para comparar. O ganho de escala é absurdo. No começo a gente fez, né? Muitas variáveis, muitas. No começo a gente fez e falou, bom, vamos testar. Se a conversão continuar igual, cara, animal. E aí, por que é foda isso aqui para a gente, né, não chover muito no molhado? Porque está convertendo, não só está convertendo igual onde já convertia, mas vai passar a converter cada vez mais, porque a gente vai ter mais capacidade de trazer assuntos novos. Então, na nossa área, por exemplo, a gente atua em várias áreas hoje, mas o direito, que nós nascemos no direito, se sai uma notícia nova do INSS, eu consigo soltar o criativo, cara, em minutos, em horas, e vou alternando o tempo todo. Eu posso colocar muitos criativos, sabe? Deixar um meta e escolher qual que é o mais interessante. Então, tem um ganho de escala para oferecer para os nossos clientes maravilhoso, né? Então, preciso que o meu advogado grave um vídeo. E vai estar o tempo todo em vídeo uma comunicação dele. Então, isso, cara, tem chamado muita atenção. Entra no nosso site, clica nos links lá, você vai ficar de cara aí como funciona esse processo. E se precisar, a gente, por óbvio, ajuda você a criar os seus próprios avatares. Até a tendência é aumentar muito a qualidade disso que a gente viu, né? O Thiago trouxe aquele dia lá, não sei se todo mundo acompanhou o lançamento do GPT-4o, que é a última versão mais atualizada aí do ChatGPT, mas ele tem capacidade de interpretação real-time em vídeo. Tipo assim, o cara estava lá se preparando para uma entrevista, né? O cara que foi um dos auxiliares de desenvolvimento lá,
O cara tava com o cabelo todo bagunçado, assim, ele pegou o celular, abriu o chat GPT como se fosse, tipo, com vídeo, né? E falou assim, cara, eu tô indo pra uma entrevista de emprego, o que você acha aqui do meu cabelo? Você acha que tá de acordo? Como é que é? Ela falou assim, cara, esse cabelo... E ela, tipo, falando como se fosse uma pessoa, tipo, como se fosse a mulher do cara, tipo, falando no celular com ele, tipo, cara, acho que você podia fazer um pouquinho melhor esse cabelo, talvez. Aí ele falou, então vou colocar um chapéu. Aí ele colocou um chapéu de pescaria. Daí ela falou assim, esse chapéu você vai ganhar... E aí ficou brincando com o cara, assim, tipo, vendo o vídeo, tipo, cara, bizarro. Então, assim, a parada vai estendendo um nível que a tecnologia já existe, né? Você consegue ver os caras já fizeram isso, já tá no mercado. Então é só uma questão de semanas para chegar até aqui e a gente conseguir desenvolver cada vez melhor essa parada, né? Com certeza. Bom, vamos lá. O segundo tópico que eu separei aqui é um tópico que é comum em quem trabalha, quem faz campanha, que é sempre a qualificação do cliente, tá? Cara, todo mundo reclama de qualificação. Quem gasta mais ou quem gasta menos. Tanto faz, vai reclamar de qualificação, tá? E aí, o que a gente conseguiu fazer, que é massa, tem pouquíssimas plataformas que conseguiram fazer isso e algumas fazem, mas fazem de maneira desmembrada. Ele só faz isso e aí você vai precisar fazer a integração. Tipo, a gente usa HubSpot no parte do nosso comercial ainda, e aí eu tenho que fazer uma ponte do HubSpot com Meta para que ele devolva a informação de quem é o cliente qualificado do cliente desqualificado. E como a gente percebeu que isso é muito latente em negócios menores e o cara não consegue fazer esse processo, esse cara vai ficar surfando num problema muito tempo. Não vai conseguir sair dessa merda, né? Porque ele não tem o conhecimento, ninguém contou para ele, sabe? E aquilo é prejudicial pra caramba. Algo que poderia ser um puta benefício, sabe? É extremamente... E o cara nunca vai saber. Então, vamos juntar as duas coisas aqui na mesma ferramenta, considerando que aquilo ali é um puta benefício, um ganho para ele, para a gente também, né? Como empresa, prestador de serviço. Então, o que tem aqui, né? Que é legal. Na nossa ferramenta, se você entrar lá, você vai ver que tem a parte de tráfego pago. Ele vai pedir para você conectar no Meta. Então, quando você conecta no Meta, a gente está recebendo as informações das campanhas que tem ativas, tá? E aí que vem a jogada. As campanhas, muitas delas, né, a maioria leva para o WhatsApp. Então, se eu tenho um cliente dentro da mesma estrutura, tá? No chat ali, conversando, eu vou simular aqui, né, para você que tá vendo o vídeo, eu pego esse cliente aqui, por exemplo, o Elcio. Eu vou lá, atribuo uma etiqueta para ele. Então, eu falo, o Elcio aqui, ele é um cliente qualificado. Salvei ele como um cliente qualificado. Se eu salvo ele como um cliente qualificado, e estou plugado já com a Meta, o Meta já sabe, esse cara aqui, ele é um cliente qualificado. A mesma coisa eu posso fazer, sei lá, com o Edson Vieira. Eu vou lá e coloco uma etiqueta e falo assim, o Edson Vieira é um cliente desqualificado. Então, salvo aquela informação e o Meta, então, recebeu a informação. Esse é bom, esse é ruim. E aí ele vai buscar mais do bom e menos do ruim, porque você salvou uma conversão dentro do Meta, que é um evento, né, que eles chamam, né, que é, isso aqui é qualificado, isso aqui é desqualificado. Então, a gente sempre sofreu muito para fazer isso de maneira separada. E olhando a maioria dos negócios menores, pequenos e médios, os grandes sabem fazer isso como ninguém. Ótimo, os caras já estão fazendo, não é o problema. Mas eles representam um percentual pequeno. Então, a gente está de olho naquele mercado de empresas menores que não sabem tecnicamente, não tem ninguém fazendo aquilo. E que a gente sabe que, para nós aqui, vai ajudar muito, né, na qualificação. Cada vez mais ele vai trazer mais cliente qualificado e tende, por óbvio, a continuar sendo cliente por mais tempo. Então, essa solução aqui eu achei fantástica. Quer complementar alguma coisinha, mano, que eu possa ter esquecido? Cara, tem muita gente que chega no limite, né, da campanha. Tipo assim, cara, eu já investi mais dinheiro, mas não gera mais venda. Tipo assim, é aquela lógica que chega num platô, né? Muita campanha, depois que você começa um certo tempo, ela chega no platô. E aí o que tira do platô é justamente isso, porque nenhum gestor de tráfego, cara, a maioria das empresas pequenas e médias trabalha com essa parte terceirizada, né, para um gestor. Cara, nenhum gestor olha para o teu CRM, ele não sabe quem vendeu, quem comprou, quanto comprou, e aí ele não consegue atribuir ao que ele faz no trabalho dele um peso maior ou menor para aquilo que está dando mais certo e aquilo que não está dando tão certo. Ele está olhando sempre para número e sendo um apertador de botão. Então o cara está olhando aquele que é o lead mais barato e ele vai atrás do lead mais barato. Só que para você, empresário, talvez o lead mais barato não é o mais interessante, cara. Isso é uma cagada que muita gente comete, porque aí você corre atrás disso e o tempo todo fica obcecado em baixar preço por lead, sendo que às vezes não é isso, cara. Às vezes você está pagando R$30 num lead que você converte 6, 7 vezes mais do que um que você paga R$4, R$5, por exemplo, né? Então, às vezes a atenção que você consegue ter agora dessa forma, você consegue otimizar e sair desse platô. Aí você consegue escalar mais, às vezes investir na mesma grana, né? O próximo passo que a gente quer dar é assim, né? Se você vai lá, usa o software e alimenta, diz, isso é qualificado, esse aqui fechou negócio, esse aqui a proposta foi enviada, você está dizendo, esse cliente tem qualidade. E a campanha não está, a tomada de decisão na campanha não está acompanhando isso, é cagada, né? Vou dar um exemplo, né? Eu ouvi acho que foi o Bruno Nardon contando lá que como é que é o nome da empresa que ele falou? Que eu contei aqui já. Na Canui, né?
Na Canu, eles chegaram, no começo eles investiam lá, sei lá, 15 mil, 100 mil, depois passaram a investir, quando ele estava saindo, 50 milhões, era um troço muito alto, assim, muito relevante. Então, quanto mais você investe, maior, mais próximo tem que ser a tomada de decisão, né? Você tem que estar tomando decisão mais rápida, né? Então, quero nos dizer no sentido de tráfego pago, mas o que eles tinham que cruzar? Um monte de dado. Fala assim, esse anúncio trouxe venda de X, esse anúncio trouxe venda de Y. Então, ele ficava a cada meia hora falando, então, esse que vendeu mais, dá mais dinheiro para ele, esse que vendeu menos, dá menos dinheiro para ele. Pô, o cara que é pequeno não consegue fazer isso nem a pau. Então, imagine uma tomada de decisão de maneira automatizada a partir disso. Mas para isso o cara tem que ir lá e alimentar, né? Ele tem que usar o CRM, que seria a parte de chat aqui, dizer, ó, esse cara comprou, esse cara é bom. Toda vez que ele está falando isso, eu posso usar essa informação para tomar uma decisão, ajudar ele no processo das campanhas. Então, vou só brincando com o orçamento dele. Ó, cara, você falou que aquele ele era bom, fui lá e coloquei mais dinheiro aqui. E disse para o algoritmo que aquele cliente é bom. Em tese, esse processo, esse fluxo, tende a fazer com que a ferramenta ajude o cara a vender mais, de maneira automatizada. Né? Algo que hoje é bem complexo de fazer, você teria que ficar tomando um monte de decisão, analisar um monte de número, a gente faria isso de maneira automatizada. Então é o caminho, a gente está lançando isso, cada funcionalidade nova, né? A partir do tempo que a gente vai conseguindo colocar as coisas para rodar, testando, mas esse é o caminho nosso. Cada vez mais automatização dentro das campanhas de tráfego, de acordo com aquilo que está funcionando e aquilo que não está. Beleza? Boa. Próximo passo aqui que é super legal na ferramenta, que são a parte de bots, né? O que diferencia os bots de vários outros mercados? Aí tem várias ferramentas que fazem isso hoje. Nós não temos bot estático, nosso bot é 100% IA, né? 100% IA, a versão mais top da IA, que é 4, né? Ou, enfim. E aí, o que a gente faz aqui, né? Que eu acho que é legal. Os bots, quando você nascer aqui, você vai ver que já nasce com vários bots. Então, você pode testar o bot, né? Então, eu vou aqui, por exemplo, na hora de editar, eu tenho a instrução, eu tenho todo o prompt que a gente utiliza. Eu posso colocar as perguntas, posso colocar o nome da minha empresa, eu posso brincar com ele de fato, posso testar bots diferentes, né? E posso vir aqui, depois que eu finalizo o meu prompt, e testar, tá? Então, você testa como se fosse o seu cliente, dentro da nossa estrutura. Então, você cria o prompt e testa ele para ver como o seu cliente vai ser atendido. Pô, legal, tá massa. Não tá. Queria fazer mais uma pergunta. Achei que ela foi para outro caminho. Vou no prompt e ajusto. Pô, não estou conseguindo fazer com que ela responda do jeito certo, porque a gente já deu o prompt. Esse prompt leva muito tempo para você desenrolar ele da forma correta, prever todas as possibilidades. O prompt é gigantesco, você vai ver aqui a estrutura dele. Então, você já nasce, porra, muito perfeitinho, sabe? E aqui, então, eu queria que você comentasse um negócio que eu acho que vai ser legal, que a gente está trazendo a possibilidade de prompts em outras áreas, sabe? Outras áreas da empresa, que é viabilizar a questão dos usuários. Conta um pouquinho isso aí, mano, pra gente. A gente trata muitos clientes, por exemplo, de outras empresas, que às vezes a necessidade do cara também não é só novos clientes que estão chegando para serem atendidos sobre o produto que o cara tem. Às vezes ele tem uma necessidade, por exemplo, eu já falei com alguns caras do setor da educação que tem muita inadimplência, né? Tem muito cara que não paga, que, enfim, atrasa o boleto e tudo mais, e ele tem que ir lá ativamente falar, ei, negão, tem aqui um boleto atrasado, você não quer pagar e tal, eu consigo te dar um desconto se você pagar hoje e tal. E esse é um exemplo que dá para fazer. Você consegue criar um bot, por exemplo, para lidar com assuntos financeiros, né? Então, por exemplo, chega alguém falando com o cara, chega alguém chamando no número, falando, eu preciso fazer aqui, eu tô com o boleto em atraso, mas eu quero pagar, tem como mandar um link aí pro boleto para hoje? Tem como criar um bot para falar, cara, claro, qual que é a sua matrícula, qual que é isso, qual que é aquilo, e aí ele repassa a demanda lá pro financeiro. Assim como, por exemplo, quem faz processo seletivo, né? Muita gente sabe que processo seletivo é uma chuva, uma enxurrada de currículo, um monte de gente querendo, só que poucos de fato qualificados que valeriam a pena sentar e fazer uma entrevista de fato. Então, esse é um exemplo. Você poderia fazer um bot também de RH. O cara vem, você lança uma vaga que a qualificação vai ser feita por WhatsApp, o cara chega, é atendido ali por uma IA, a IA tenta entender as competências, você vai dizer o que você está procurando num candidato, ela vai fazer as perguntas e se for uma pessoa qualificada, ela repassa para alguém responsável do teu RH e fala, dá uma olhada nesse cara aqui que eu acho que esse aqui vale a pena. E aí otimiza o tempo, né? A ideia não é substituir a pessoa, a ideia é otimizar o tempo, porque agora pensa só, o cara do RH, o cara do financeiro tem que falar com todo mundo. Para 10%, 5% de fato fazer e seguir até o final do processo, que é o funil que a gente sempre vai falar. Só que aí, veja, se você agora tem uma automação fazendo isso para você, ele só fala com 5%, 10%. Então, agora ele passa a sobrar muito mais tempo e você consegue gerar muito mais demanda do outro lado, sem você sofrer com isso, ter que contratar mais pessoas. Então, você consegue agora ter uma capacidade humana estendida. Você consegue ter um cara do RH fazendo 400, 500 currículos por semana, facilmente, porque agora a IA qualifica, filtra, e ele vai lá e vai atender só a parte que de fato faz sentido, o filé mignon da coisa, né? Boa. Quando você está falando, até fiz o testezinho para ficar gravado aqui, né? Mas, enfim, sempre fica um delay de 5, 10 segundos. A gente deixa proposital esse delay, tá? Que é para não parecer também que é um robô, ajuda um pouquinho para parecer mais humano. Então, por exemplo, aqui ele está assim, eu sou o nome do atendente do nome do escritório, né? Que a gente está aqui no ambiente jurídico, mas a gente faz para vários segmentos. Então, você vai aqui no prompt, né? Então, vou aqui no prompt e altero isso. Então, não quero mais que você fale o nome do atendente X. Vou colocar aqui até para ficar em tempo real, aqui para ficar gravado, né? Eu sou Guilherme, da Trimind.
tecnologia. Quando eu faço isso aqui e confirmo aqui a alteração e vou de novo, ele já não vai pegar a versão antiga. Então aqui eu posso brincar com ele até deixar ele redondo. Como se eu estivesse treinando uma pessoa, a gente sempre fala que a melhor forma de entender como treinar amanhã é a forma como você treina um funcionário teu, você treina sei lá, um vendedor seu, né? Então ele já vai responder e já vai corrigir. Então você pode ir brincando, pô, peraí, ele não respondeu legal aqui, vou lá na estrutura e vejo. E óbvio, não consegui, vai acionar o nosso time, que é o nosso time de especialistas. Então fiz aqui ao vivo e tal, sou o Guilherme da Trimind Tecnologia, como posso te ajudar hoje? Então ele já vai mexendo, já vai alterando. Isso aqui é um puta ganho, tá? Possibilita que você brinque realmente bastante e crie outros prompts, como o Vitor falou, para outras áreas. Conectando com isso que você falou, essa parte de usuários ficou muito maneira, porque todo mundo quer né, conectar, trazer todo mundo dos setores diferentes para dentro de um único número do WhatsApp. Na nossa V1 não tinha essa possibilidade, era muito mais complexo, a gente previu aqui na V2. Mas previu com algumas possibilidades diferentes daquilo que tem de mercado, que eu acho que é legal, né? Então, hoje, eu crio um usuário, eu posso definir o setor. Então, a gente tem, por exemplo, setores previstos aqui. Comercial, pós-venda, financeira, RH, marketing, administrativo, atendimento. Posso pensar em todos os setores de uma empresa, né? Mas o que é legal? Se eu vou no financeiro, coloquei o setor financeiro aqui. Defino o nível de acesso, ele é um administrador ou um operador. Vou considerar aqui um operador. E aí tem uma pergunta. Pô, roleta de atendimento? Para que serve roleta? É para dizer assim, pô, tem muita demanda do financeiro. Então, distribui entre as pessoas que são do setor financeiro. Nesse caso, não tem tanto, vamos considerar, não participa de roleta. E eu boto os filtros. Essa parte do filtro é legal. Então, o que ele faz? O financeiro, eu quero que ele só veja as conversas que foram marcadas por alguém. Tipo, manda um boleto, cliente em atraso. Então, eu boto uma etiqueta, o vendedor botou essa etiqueta, quando o financeiro logar, vai aparecer para ele apenas aquelas conversas. Ou, como o Vitor falou, tem um bot aqui que é um bot para cobrar, que é um bot financeiro. Então, ele vai criar um bot exatamente de acordo, não está aparecendo nenhum aqui porque eu não tenho nenhum vinculado financeiro, mas se eu crio um bot do financeiro para fazer cobrança, só vou dizer, esse usuário aqui, o Ricardo, o Roberto, só vai visualizar quem vier deste bot, que é o bot de uma cobrança, um bot de um financeiro. Então, isso aqui é o que dá sustentação, né? Eu vou trazendo novas pessoas para o meu time e faço os filtros para que elas visualizem, para que elas não precisem ver tudo que está rolando. Tem clientes que têm milhares de conversas, mas sim aquilo que está, de fato, que é interessante para eles. Tá? Então, isso aqui foi super legal. Agora, caindo um pouquinho mais aqui para a parte de mensagens automáticas, Vitão, explica um pouquinho aqui a diferença entre elas, de mensagem automática e template, dá alguns exemplos para a gente aí. Boa, legal. Então, assim, existem as mensagens automáticas e existem os templates, porque isso determina a quantidade de horas, né, que você tem para conversar com o cara. Então, por exemplo, por padrão, como aqui a gente usa a API oficial, e só um disclaimer rápido, a API oficial do WhatsApp permite com que você... Cara, basicamente seja entendido como uma empresa real pelo Meta, tá? Se você fizer e usar aí para o teu escritório, para a tua empresa o WhatsApp Business, você está usando, de certa forma, uma coisa profissionalizada. Só que ainda assim, se você quiser começar a se comportar como empresa grande, por exemplo, mandar mensagem para quem era meu cliente ativamente, começar a chamar um monte de cara que estava parado aqui e tudo mais, o Meta vai falar, aí, negão, aí você vai ter que usar um caminho diferente aqui, senão eu vou te bloquear. Já aconteceu várias vezes do cara tomar um bloqueio por mandar muita mensagem, por exemplo, criar muitos grupos, alguma coisa nesse sentido. Às vezes coisa boba, o cara toma um bloqueio, contesta o bloqueio com o Meta e o Meta volta e fala, analisei aqui a tua contestação e agora você realmente está infringindo e agora você só não está bloqueado como você perdeu seu número e nunca mais vai ter ele de volta. Então, a gente usa a API oficial. Quando a gente usa a API oficial, cara, quando um cliente nos procura, ele nos manda uma mensagem, a gente tem até 24 horas, ele abre uma janela para trocar ideia de 24 horas, tá? E dentro dessa janela de 24 horas, a gente utiliza mensagens automáticas porque não é todo mundo que vai seguir de maneira linear. Vai mandar uma mensagem, vai ser respondido, vai continuar respondendo e vai desenrolar uma conversa. Tem muita gente que só manda uma mensagem e não continua. E aí, o que a gente faz com esse cara? Bom, o meu vendedor teria que fazer um follow-up com esse cara. Mas agora imagina, eu tenho lá 30, 40 atendimentos bombando por dia. Cara, ele não vai ficar mandando mensagem a cada 2, 3 horas para quem não respondeu. No máximo, ele vai mandar no dia seguinte, no outro dia. E aí, talvez isso já faça com que ele perca esse lead. Então, aqui você já usa as mensagens automáticas que você programa. Cara, depois de X horas, manda essa mensagem aqui. Não respondeu? Depois de X horas, manda essa outra aqui. Depois de X horas, manda essa outra aqui. Então, essas são as mensagens automáticas dentro da mesma janela de 24 horas. Pô, Vitor, mas aí, cara, se eu quiser chamar, porque eu acho que é muito incômodo, né? Ficar falando com o cara 3, 5 vezes no mesmo dia. Eu queria chamar ele no dia seguinte. Aí você usa o template, que é um outro caminho para a gente conseguir furar essa janela de 24 horas. Aí você configura uma mensagem padrão e diz lá para a nossa inteligência artificial, cara, não respondeu depois de um dia, manda essa mensagem padrão, que é um template, né? Que aí o Meta tem que aprovar a mensagem, porque você vai abrir uma outra janela, né? Então ele tem que aprovar essa janela, porque ele tem que saber, cara, como é que eu vou saber que você não está mandando spam ou golpe aí para um cara só para falar com ele via oficial? Então, se eu aprovo o template, ele vai mandar essa mensagem também. Depois de um dia, vai reabrir a conversa com o cara e numa dessas pode ser que o cara responda. A vantagem, de uma maneira geral, é que aqui você automatiza o follow-up. E hoje, falando
pequena escala, cara. 30 atendimentos por dia. Um vendedor já vai se bater muito para conseguir fazer follow-up. Só que isso é indispensável para ter resultado. Para você conseguir extrair o máximo do suco da laranja ali dos seus leads, cara, é só fazendo muito follow-up. Porque é natural, as pessoas mandam mensagem e vão parar a conversa em algum momento porque elas estão fazendo outras coisas. A vida é corrida. Eu não paro exatamente hoje em dia, ninguém para fazer alguma coisa. Eu faço enquanto eu estou fazendo outras coisas. Então eu tô no metrô, estou mandando mensagem. Eu estou no trabalho, estou mandando mensagem. Eu estou fazendo um monte de coisa, eu estou mandando mensagem. Então é natural que daqui a pouco eu vou voltar para o meu treino, eu vou voltar para o metrô, vou sair da estação, sei lá, qualquer coisa, e eu paro de responder. E às vezes eu esqueço de retomar essa conversa, porque às vezes eu não estava priorizando tanto aquilo ali. Aquilo não era tão importante para mim. Só que aí eu, como vendedor, tenho que fazer esse papel de reaproveitar esse cara. Aqui você automatiza isso. E aí, veja, o cara não precisa agora nem se preocupar mais, porque automaticamente ele está criando, seguindo a sequência da maneira que foi adequada aqui. E até depois, né? Pensando em fases depois, tipo, ó, mandei uma proposta. O vendedor lá fez uma reunião com o cara, ou enfim, falou com o cara, mandou uma proposta para ele. Ele vai lá na plataforma, marca, proposta enviada. Já vai uma mensagem automática para o cara falando, ó, cara, obrigado pelo teu tempo na nossa conversa, espero que você consiga analisar a proposta com calma aí, e eu volto meu contato contigo para daqui 2 dias, por exemplo. Ele já manda automático, não espera nem o vendedor mandar, né? Exato, exato. Cara, eu separei um exemplo aqui, né? Então tem, por exemplo, uma mensagem template aqui, né? Que são neutros, inclusive a gente já deixa no software, a gente chama de vitrine aqui, enxoval, que é para você poder usar mensagens que são neutras no dia a dia, né? Então, essa mensagem aqui é uma pessoa que entrou em contato, o bot perguntou bastante coisa, ela parou de responder. Respondeu as primeiras e parou de responder. Bem comum, né? Para de responder nas primeiras fases ali. Então, a gente vai mandar uma mensagem. Ó, lamento com as informações que nos passou. Infelizmente, nesse momento, não conseguimos ajudar no seu caso. Também neutro. Caso surjam novidades, né? Ou até mesmo outras demandas que a gente possa ser útil, certo? Recomenda a gente, enfim, fique à vontade aí. Aproveite para acompanhar nosso Instagram. Então, a gente finaliza dizendo, ó, dá uma olhada no nosso Instagram. Então, já que não deu o samba aqui, o cara perdeu o interesse, era mais curioso, leva ele para dentro da rede social. Então, isso é um exemplo de mensagem. Tem várias mensagens como essa, tá? Mas o que é legal, tem as mensagens automáticas. Então, uma mensagem automática que eu adorei aqui, que é assim, ó, o cliente está falando comigo e eu, sei lá, mandei uma proposta para ele, ou a gente agendou uma reunião, coisa nesse sentido. Eu vou lá e agendo. Daqui 3 dias, todo cliente que tiver com a etiqueta, tá? Por exemplo, ó, eu peguei uma etiqueta aqui, enviei uma mensagem para você, tentando avançar a nossa conversa, eu vou pegar esse caso aqui, ó. Agradeço pelo seu tempo, atenção. Esse cara aqui é legal, ó. Eu peguei um cara que passou por oportunidade, então é um cliente que não é mais um cliente, foi qualificado de fato, tá? Botei uma etiqueta aqui, por exemplo, que ele é um cliente qualificado e foi para uma fase de reunião, tá? Ou proposta enviada, beleza? Aí coloquei, para não esquecer de fazer um follow com o cara que é qualificado e mandei uma proposta, eu vou ler uma mensagem aqui, ó, agradeço pelo seu tempo e atenção nos últimos dias, mas compreendo que talvez não seja o melhor momento para fecharmos negócio, porque o cara não te respondeu, né? Mas sempre que precisar pode me procurar. Só não prometo que conseguiremos manter as mesmas condições. Tenha um excelente dia. Que é aquela mensagem, cara, doída de despedida. Então, o cara é qualificado, mandei uma proposta, sabe? Agora você pensa, pô, numa escala, o teu time esquece de fazer follow e tal, você começa a mandar mensagem para esses caras automatizada, aí o cara responde, opa, reabre uma conversa, ou, beleza, o cara não respondeu, vou para esse caso aqui e coloco ele como um interesse futuro. Então, tiro ele daqui, né? E aí você vai lá e coloca assim, ó, inclusive aqui, né, não coloquei, mas, ó, interesse futuro. Então, deixa o interesse futuro para você fazer um follow-up com esse cara, sabe? E aí, se você seta mais uma mensagem automatizada, você pode pegar e falar assim, eu quero pegar agora só os leads que têm interesse futuro e daqui 3 meses mandar uma novidade para ele, que vai ser essa daqui. Quero mandar só para os leads que têm isso aqui. E aí você vai começando a trabalhar essa questão de troca de mensagem com o cliente de maneira automatizada, sem esquecer. Você pensa num processo e aí você estrutura uma vez, depois você vai no dia a dia, né, atualizando o seu CRM e o software vai fazendo todo esse processo de automatização por trás dos bastidores. Cara, isso aqui é fantástico, né? Saber, se o cara administrar a parte dele, que é olhar cada mensagem e colocar a etiqueta, né, dizer, ó, esse cliente é bom, esse cliente é ruim, porque isso de fato é uma coisa mais peculiar, é uma coisa do negócio, ou que fase que ele está, se você mandou proposta e tal, porque não tem como um bot fazer isso, né? Porque você vai mandar uma proposta, não sei que você mande aqui por dentro do software, isso é uma coisa um pouco mais difícil do IA conseguir te ajudar e fazer tão automatizado, ela vai errar bastante, né? Então, se você faz a tua parte do CRM, que é o básico do comercial, ó, esse eu não mandei proposta, esse eu estou para mandar um documento, esse aqui estou devendo alguma coisa, puta, o software e automatiza essas etapas, cara, o software ajuda demais, assim, sabe? Você consegue realmente escalar bastante o teu negócio, beleza? Bom, cara, para avançar aqui para mais uma etapa aqui, aí tem a parte de chat aqui, né, que eu acho que é super legal, antes da gente falar aqui a parte de suporte, enfim, também da prospecção ativa, que seria a lista de empresas, tá? No chat, quais são as possibilidades hoje? Até se você olhar depois do nosso software, você vai perceber que ele tem uma carinha do WhatsApp, né, proposital, para criar semelhança, né? Então, ele é estruturado da seguinte forma, você pode criar etiqueta, que são as etiquetas muito semelhantes com aquilo que tem no próprio WhatsApp, a função, mas a gente dá etiquetas aqui, como a gente está falando sempre de venda, te dá algumas sugestões de etiqueta. Então, começa lá. O primeiro, sem resposta, em qualificação, proposta enviada, depois ele vem
desqualificado, perdido, qualificado, interesse futuro, negócio fechado, negociação, reunião agendada. Então, você tem várias etiquetas que representam a parte comercial de vários negócios. Se eu vou lá e etiqueto isso aqui e crio uma regra de mensagem automática, ele vai seguir a regra que você criou, né? Então, esse é um primeiro passo. Segundo, eu defino o responsável. Então, puxa, eu estou falando com, sei lá, comecei a falar que o Guilherme é responsável. Tudo que o Guilherme, a hora que ele entrar no software, vai estar lá. Esse cara aqui é sua responsabilidade. Então, ele é notificado, ele recebe uma informação dizendo, você tem um novo lead ali que foi atribuído a você. Então, se ligue, vá lá falar com esse cliente. Tá mais ou menos assim. Então, você tem etiqueta, você tem atribuição de responsabilidade, você tem status. Se ele é um cliente novo, se ele é uma oportunidade ou se você deve concluir aquela conversa. Tá? Então, tem algumas funcionalidadezinhas que são bastante simples, lógicas, assim, né? Que ajuda bastante no dia a dia. E a função enviar template, que é isso que a gente estava falando agora, se eu já fechei uma janela de 24 horas com ele, eu envio um template para reabrir uma conversa. Então, tem vários templates prontos, várias sugestões prontas, que é para você reabrir a conversa com aquele lead dentro da lógica que o WhatsApp nos pede, né? Sempre que depois de 24 horas, você reabre e aí volta a contar 24 horas novamente. Legal? E aqui tem uma funcionalidade que é diferente das outras plataformas também, que é, não quero falar aqui com o cliente por dentro da plataforma, quero mandar para o WhatsApp Business. Então, quando você clica, ele vai lá e leva para o teu WhatsApp Business, o que estiver plugado aí no seu computador, enfim, no teu desktop, de acordo com aquilo que você estiver utilizando. Legal? Então, conta como é que funciona essa questão do lista de empresas aqui, que é prospecção ativa na prática, né? O que a gente está oferecendo aqui. Legal. Cara, isso se estende para uma outra funcionalidade que eu vim percebendo para a galera que tem outros tipos de segmento de empresa, né? Mas para os advogados hoje, cara, a maioria que atua no empresarial sente um pouco de dificuldade de atrair empresas que estão precisando de algum auxílio jurídico, porque geralmente, quando a gente fala de marketing digital, é demanda e time, né? É momento de compra. Então, a maioria das empresas não está no momento de compra de um escritório de advocacia, no sentido assim, cara, ou eu sou pequeno demais, eu me enxergo como pequeno demais para ter um advogado, eu acho que é caro, não é necessário, então não vejo os riscos inerentes à questão da empresa, ou eu já sou grande, médio e já tem alguém que me dá esse suporte. Então, é bem difícil de entrar nesse mercado pela demanda reativa, onde o cara me procura, né? Lógico que tem alguns pontos específicos que sim, mas é bem mais difícil do que uma pessoa física, né? Por um tamanho de mercado e pela necessidade direto. Então, o que muitos escritórios de advocacia fazem? Cara, eu vou atrás desses clientes, eu tento segmentar aqui de alguma forma e eu tento ir ativamente atrás desses caras, porque numa dessas, sim, eu pego, coincidentemente, o cara no momento estava trocando de escritório, eu pego um momento em que o cara acabou de tomar um processo, eu pego um momento que... Aí eu escolho o time, porque ao invés de eu pescar de rede, né, esperando que o peixe caia na minha rede, eu vou de arpão, eu vou atrás do peixe que eu quero. Aqui a lista de empresas é resumidamente para quem caça de arpão, para quem realmente vai entender um público ideal, sabe o problema latente que esse público tem e vai atrás desses caras. Então aqui tem algumas empresas, por exemplo, vocês estão vendo aqui, lucro real presumido, Simples Nacional, recuperação, estão em fase de recuperação ou entraram com algum tipo de processo de dívida, trabalhistas empresariais, pessoas que estão com processo recém-distribuído na Justiça do Trabalho, então às vezes não tem nem advogado inscrito ainda no processo, é uma empresa que já está mais no time. Então o que a gente fez aqui? Entrou, né, porque hoje é uma base de lista de dados pública, então a gente consegue puxar basicamente toda a capivara de uma empresa a partir do CNPJ, e não existe, né, uma proteção de dados com relação a essas informações, só que coincidentemente tem muita informação ali dos sócios e os sócios é a pessoa que toma a decisão, então você consegue entrar em contato direto com o cara através daqui, aí você sabe coincidentemente que a empresa dele acabou de tomar um processo trabalhista e é uma empresa pequena, uma padaria, sei lá, uma padaria que tem, sei lá, 10, 15 funcionários, primeiro trabalhista que o cara toma, ele não tem advogado, velho, e aí você entra em contato, coincidentemente o cara vai lá e fala, opa, eu tô precisando mesmo, cara, obrigado, sabia que você estava olhando, e aí você numa dessa consegue dessa forma ir atrás ativamente. Então você consegue criar, né, os templates que eu falei e disparar para uma lista de galera, 1.500, 3.000, 5.000, 4.000 pessoas, né, e ter um aproveitamento em cima disso, tá? E quando eu digo que isso se estende para outras funcionárias, para quem tem empresa de outro segmento, é tipo assim, cara, muita empresa hoje, velho, já faz marketing. A maioria dos que eu tô conversando hoje já faz marketing há muito tempo. Tem muito lead parado, velho. E aí, veja, assim, o cara tem 1.000, 1.500, 2.000, 5.000 contatos que ele já falou ao longo dos anos, que tá lá na base dele e o vendedor não tem tempo de ficar falando com toda essa galera. E aí você consegue automatizar da mesma forma. Assim como você mandaria um template ativo para essa galera aqui da lista, você consegue pegar uma lista de clientes teus também que estão parados, ou de leads que nunca compraram, mas que já converteram, e mandar uma promoção, mandar alguma coisa específica para esse cara, porque numa dessa você consegue criar uma demanda sem gastar mais por isso, né? Porque, veja, tráfego pago envolve custo a mais. Quanto mais venda eu quiser fazer, mais eu tenho que gastar. Só que aí um lead que você já pagou, faz sentido você só abandonar e jogar esse dinheiro fora? Às vezes numa dessas você consegue subir uma listinha segmentada, tipo, esses caras aqui já compraram isso, já compraram aquilo, podem comprar outro produto da minha empresa. E você vai lá e oferece. Numa dessa, cara, se você mandar para uma lista de 1.500 e 1% converter, você já tem 15 clientes novos no mês, velho. Então isso já pode te trazer um resultado aí diferente e você consegue também aqui com a ferramenta fazer isso, né? A gente publicamente
teoricamente, com um cliente que nunca falou, né? Nunca falou com a sua empresa, só pode oferecer empresa, né? Porque, enfim, o LGPD na parte empresarial, mais tranquilo. Pessoa física a gente não pode, né? Então, não posso pegar uma lista aqui de outros clientes e falar, manda mensagem para ele aqui, eu estou, né? Enfim, indo contra o que preza a LGPD. Agora, lista de empresa, beleza, liberado. E aí, casos como esse, né, então, que você comentou aqui, ou até mesmo pela lógica do software, né? Se você está usando software e trouxe um monte de lead, aquele cara já falou com você, então está tudo bem, já existe o consentimento dele, né? Porque ele te procurou. Então, você vai criar aqui sempre ações a partir da base de contatos que você já tem. Nesse caso, você está trazendo de fora uma base de contatos que é sua, aí o risco seu, esse cara já falou com você, já está consentido, a chance de dar algum problema é zero, assim, é muito pequena, de fato, né? Mas quando é uma lista fria, do nada, eu vou falar, todo mundo se incomoda. Pô, aparece uma mensagem no teu WhatsApp. Ele fala, do nada? Da onde veio esse cara? Peraí, da onde veio esse cara aqui? Lógico, tem gente que corre risco, né? Mas é assim que funciona. Então, a gente faz aquilo de acordo com a legalidade, né? É o que a gente procura fazer aqui, tá bom? E para finalizar, dentro do nosso software também, a gente colocou uma parte de suporte que está super legal, estamos atualizando bastante e trazendo conteúdo. Então, o nosso time fica gravando conteúdo o tempo todo, falando sobre, cara, por exemplo, custo por lead, como é que eu aumento a quantidade de lead mais qualificado. Então, a gente grava conteúdo em texto e também grava um conteúdo em vídeo, que é justamente para você poder entender um pouquinho mais, né? Então, a plataforma mesmo tem um monte de conteúdo aqui na nossa central de conhecimento. Então, se você fizer o login lá, você vai perceber. Tem lá suporte, ele leva para conteúdo, ele leva para um monte de assuntos super legais que a gente está produzindo o tempo todo, que é justamente para te capacitar, para te dar essa condição de você usar a plataforma, usar as ferramentas nas melhores condições possíveis. Certo? Esqueci alguma coisa, Maninho? Cara, é isso aí. Acho que não, né? Depois vem a parte de relatório e um monte de outros benefícios que a gente vai estar lançando. Agora a gente vai trazer a parte mais de analytics. Quer dizer, né? Cara, você tem um monte de cliente não atendido, você está levando esse tempo aqui para atender um caso, sei lá, que é uma oportunidade, um cliente qualificado. Você teve isso aqui de venda, você teve isso aqui de lead qualificado, isso aqui de desqualificado. Aí dá para brincar com um monte de possibilidades de analytics mesmo, né? Dashboard, enfim, essas partes que a gente vai começar a trazer agora na V2. Então, a hora que você entrar e olhar isso aqui, sei lá, daqui um mês já vai ser diferente, já vai estar cada vez melhor, porque a gente trouxe muito aprendizado da primeira versão e agora a V2 está cada vez mais redondinha, está cada vez mais interessante aí de você de contemplar o máximo possível de questões relacionadas ao atendimento e principalmente ao marketing. Então a gente joga nesse jogo. É o comercial e o marketing dentro de uma ferramenta que te possibilite cada vez mais gerar de mais qualificado, que é o que ajuda no processo de venda. Certo, Maninho? Boa, boa. Então é isso. Você que nos acompanha até aqui, não esquece, sempre a gente pede para colocar aquelas estrelinhas lá no Spotify, tá? Seja por onde você estiver vendo, dar aquele joinha lá no YouTube, enfim. Isso ajuda bastante no processo nosso de levar essa mensagem para outros empresários, para outras empresas, para outras pessoas que vivem disso também, tá? E deixa o teu feedback, não esquece, avisando, puxa, cara, foi legal, foi bacana isso aqui, gostei disso, queria saber como é que eu faço, né, para resolver esta questão, a parte do criativo que a gente falou no começo, com IA, e a gente vai procurar com certeza aí dentro das nossas possibilidades te ajudar. Beleza? Boa. Um abraço, então, e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Valeu!